Mais um legado do rei chegando pra você. Especial como sempre, inédito como sempre, né, Flávia? Muito sempre, né? Muito sempre. Você veio de preto pra combinar com o convidado, foi isso? Foi isso. É? É. Hoje eu vim vestido de gala. Por quê? Porque tem aniversário do Fred, meu amigo, e você tem que... Ele falou, ó, você tem que muito pôr bem. a sua melhor roupa. Com certeza. Eu vim bem vestido, você não Tudo bem. acha? O Fred, a gente sabe que ele é palmeirense roxo. Isso. E aí no aniversário do Fred a gente faz isso. Só por isso você tá me liberando? Só, lógico. Mas você não gostou que eu vim assim? Não tô entendendo o que você Não, tá querendo falar. Eu tô bonito, tô bonito. Ó, roupa de gala, roupa de gala. Flávia, hoje o programa recheado com muita coisa legal, né? Muitas joias, né? Joias da coroa, joias do Joias rei. da coroa, joias do rei. E é um amigo nosso fantástico. Exatamente, o cara é uma enciclopédia. Eu fico impressionada como ele guarda tantos dados, datas E objetos, e objetos. né? Aliás, né, Bola? Vamos lá, né? Não, eu quero que você o apresente. Porque ele tá meio bravo comigo. Por quê? Por causa da minha camisa. Hoje ele tá jogando fora de casa. Quando eu fui na casa dele, eu fiquei quietinho. Hoje eu tô jogando em casa. Imagina. Cássio Brandão, prazer Obrigado. super enorme tê-lo aqui com a gente, com todas essas peças. E a tua história é sensacional. A gente já se conhece há um tempão e cada vez que eu te vejo, eu admiro mais ainda, porque é demais. Pô, ouvi isso de você. Deixa eu pegar mais um pouquinho do DNA aqui, né? Vai que dá pra pegar um pouquinho aqui. Toda vez que eu encontro a Flávia, deixa eu pegar um pouquinho do DNA. E eu te entendo, né? No momento que vocês estão, você tem mais é que usar essa roupa aí, que dá pra ir no casamento, não só no aniversário do Fred. Dá pra colocar um smoking aí não dá, pra ir Cássio? pro casamento. Dá, né? Hoje eu tô... Você me perdoa? Hoje eu te perdoo e hoje eu vou respeitar, porque tô jogando fora de casa, né? Então eu tô em casa aqui, contigo eu tô fora de casa. Obrigado, viu? Obrigado. Pô, imagina, Cássio obrigado Brandão, vocês. fundador do Alambrado e... Não dá pra falar que é um historiador, um curador, colecionador, na verdade, porque o Cássio é tudo, né? Eu sou um apaixonado por futebol. Essencialmente é paixão, assim. Então acho que hoje a gente vai falar sobre paixão, Bola, e sobre paixão enorme pelo teu pai. A piada Corinthians e Palmeiras aqui se deve a, enfim, a minha história com o Coringão. Eu não me vejo, não sei qual foi o momento que eu virei corintiano. Eu nasci corintiano. As minhas primeiras lembranças que me remetem ao Corinthians, eu tinha 5 para 6 anos de idade, eu sempre fui corintiano, nunca passou pela minha cabeça torcer para um outro time. E eu sou apaixonado por um cara que judiou por 10 anos do meu time. Exatamente. Judiou muito, esculachou meu time. Eu sou muito apaixonado pelo Edson Arantes do Nascimento, pelo rei, pelo maior de todos. Acho que... e parabéns pelo trabalho, é incrível. Valeu, é Cássio. incrível. A gente tem que reverenciar Pelé todos os dias, a gente tem que trazer o brinco que minha paixão por Pelé passa também, para que eu nunca brigue com meu filho e durma chateado se ele me perguntar: papai, o Benzema jogou mais que o Pelé? Não, vamos reforçar o legado antes que venha alguma coisa, porque parece que as pessoas vão esquecendo o tamanho do Pelé. E aí fazer o trabalho que vocês fazem, o trabalho que eu, muito pequenininho, também, mas com muita humildade Deus, tento fazer, é lembrar o tamanho do rei. Isso é fundamental. A gente precisa todo dia lembrar o tamanho do Pelé. Cássio, deixa eu só perguntar. Claro, isso vem do teu pai? Isso vem do teu avô? Da onde que vem essa... Vem da minha avó e vem de uma história muito engraçada, assim. O Pelé surge na minha vida. Eu comecei a ler muito cedo. Minha prima brincava de escolinha. Eu ficava vendo eles lerem ali, não sei o quê. Eu aprendi a ler. Foi meio autodidata. Eu fui meio que lendo com 5 anos, mais ou menos, de idade. Eu já lia. E já lia direitinho, assim. E aí minha família inteira era corintiana, e minha avó me dava livros, assim. Aí minha avó me deu o primeiro livro que eu li foi O Homem que Calculava, do Malbatã. Nossa. E ela me deu esse livro. Começou, Com 5 anos, minha avó me deu esse livro, é uma delícia o livro. Ele já aprendeu a ler e a fazer cálculo, né? Mas foi o primeiro livro, de fato, que eu li com 6 anos ali. E eu lembro de ir a uma livraria com a minha avó. Eu cresci na periferia de São Paulo, na zona norte de São Paulo. Minha avó era costureira, ela estimulava a leitura. E quando a gente entrou na livraria, uma livraria ali em Santana, o primeiro livro que eu vi foi Pelé, o Supercampeão, do Orlando Duarte. Com a famosa foto do coração, né? Aliás, foto recheada de
polêmicas e imprecisões. Aqui essa placar é responsável por chegar à história real, é a foto do jogo do Geraldo e não do jogo contra a Iugoslávia, e não da despedida, da primeira despedida do Pelé na seleção brasileira. É que ficava bonito contar a história que era do jogo da despedida, né? Mas você sabe que foi menos até isso, assim, Bola. O que acontece, o Juca Kfouri conta bem essa história, o negativo foi recortado ali. A primeira revelação do negativo, ela é uma revelação fechada que mostra o Pelé usando uma camisa que ele usaria em 74 e a mesma camisa em 76, da CBD. A gente tem uma que é muito similar, que é muito parecida, uma camisa de jogo, que não dá para precisar que é desse jogo, mas que ela é muito similar. E o recorte foi mais fechadinho. Então, a primeira vez que ela é publicada na placar, eles não tinham aberto o negativo inteiro, né? Não tinham revelado ele inteiro. Na segunda vez, e é o Juca que descobre isso, quando eles revelam um negativo maior, aparece um jogador do Flamengo. Eles, peraí, como assim? E aí, falando com o fotógrafo, eles resgatam a história e, de fato, a camisa do coração foi no jogo do Geraldo 76, no Maracanã, um jogo em homenagem ao Geraldo que tinha recém morrido depois de uma cirurgia de amidalite. Olha, que loucura, né? E Flávia, quem vê o Cássio falar com entusiasmo do Pelé, fala, o cara tá exagerando. Mas a gente que conhece o Cássio há mais tempo, o dia que o Cássio nos recebeu lá no Alambrado, com tudo que ele tem sobre o Pelé, eu acho que ele ainda fala pouco. Né? Eu acho que ele não consegue expressar o tamanho da paixão dele, da admiração e o respeito que ele tem pelo Pelé. Concordo, Bola. Porque ele tem coisas que teu pai não tinha, né? Não tinha. Esse acervo de Pelé, assim, foram poucos que eu... Na verdade, eu acho que eu nunca vi tanto assim. E vou mais longe. O Cássio nos chamou para tentar salvar a história do Pelé. Você lembra disso? Você lembra, Cássio? Falou, cara, a história está indo embora. Os árabes estão comprando, a Europa está comprando camisa, chuteira, ingresso, medalha, e a gente precisa dar um jeito de deixar isso aqui no Brasil. E continua acontecendo, tá, Bola? É isso que eu ia te perguntar. Esse movimento continua, ninguém no Brasil ainda se interessou por aquela coisa de comprar, arrematar e falar, vamos deixar aqui. Tem alguns pequenos movimentos, e eu tenho falado, às vezes minha mulher brinca comigo, que ela fala, você está fazendo um trabalho meio de Don Quixote aqui, né? Porque você está querendo brigar contra a desvalorização do real, os caras chegam aqui com dólares e com reais e com euros e fica muito mais fácil, e você está querendo brigar contra um crescimento enorme da reputação do Pelé fora do Brasil. Assim, se fala muito do Pelé na última Copa do Mundo, no Catar, tinha um museu dedicado ao Pelé no Catar. E a gente sabe das dificuldades que o museu em Santos vem passando, a gente sabe das dificuldades que o Museu do Futebol passa para manter o acervo que ele tem. É um trabalho hercúleo de todo mundo ali, da Marília, de todo mundo no Museu do Futebol, para manter a camisa da Copa de 70 que está lá no museu. Então, acho que a gente, infelizmente, valoriza pouco a nossa história. E aí fica um super convite, um chamamento. Assim, existe muita coisa do Pelé que está indo embora e seria muito legal que a gente tentasse manter lá no Brasil. E manter no Brasil não significa manter para os brasileiros. É garantir que elas vão ficar aqui, que a gente vai saber onde essas peças estarão e vamos levar essas peças para a Arábia. Vamos sim, por que não? Vamos para Riad, vamos para o Catar, vamos fazer exposições itinerantes pelo mundo. Acho que o olhar é esse, é menos... não é brigar contra uma maior internacionalização do Pelé, da marca, não é nada disso. É garantir que a gente sabe onde elas estão, porque elas estão indo embora e a gente não sabe exatamente para onde elas estão indo. E de forma pulverizada, né? Absolutamente, exatamente. E aí vai ficar dentro de um quarto, que por mais que seja legal pro colecionador, ele vai mostrar ali para alguns amigos e né? Morreu. E a história vai morrendo, Exatamente. né? Exatamente. Não tem continuidade. Eu quero mostrar pro meu filho a camisa que o Pelé jogou o jogo da rainha, a camisa do coração. Cara, onde tá? Não sei. É doído essa parte da história indo embora. A gente acredita muito num trabalho, no Alambrado, num trabalho de preservação histórica. A gente só vai ter um futuro legal se a gente conseguir olhar para o passado e preservar esse passado. É sobre o passado, é sobre trabalhar no presente para poder construir um futuro bacana. O futebol só vai ser um futebol bacana no Brasil, vai continuar sendo bacana no Brasil, se a gente conseguir falar bem sobre a história de um Ademir da Guia, se a gente conseguir reverenciar o Pelé, se a gente falar bastante... eu sentar, tá aqui nesse programa, que já teve o Rivelino, pelo amor de Deus, né? O Rivelino, que é um dia depois de mim, nasceu dia 1º de janeiro, eu sou do dia 31 de dezembro. Tem alguma... Eu batia na bola
Bola parecido com o Riva. Bem provável. Bem provável. Eu fico muito lisonjeado de estar sentado aqui onde o Riva já sentou, mas precisamos reverenciar. A gente precisa falar de Dirceu Lopes, a gente precisa falar de Edu, a gente precisa falar de seu Ademir da Guia. A gente tem que olhar para o passado. E a gente precisa todos os dias falar de Pelé. A gente precisa falar de Pelé. Você acha? Tenho certeza, absoluta, absoluta. Meu filho precisa saber mais sobre o Pelé e eu faço esse trabalho e eu acho que a gente precisa ficar relembrando e ficar contando a história, porque senão é parte do processo que a gente tem hoje de não olhar e de não preservar a história, de que isso vai se perdendo aos poucos. Pelé é gigante, é enorme, não tem como definir o tamanho do Pelé, mas isso não faz com que a gente não precise ter essa disciplina e essa dinâmica de continuar contando. Fomentando, né? Sem dúvida nenhuma. E Cássio, vamos começar pela mesa? Vamos. Pela mesa, né, Flávia? Pela mesa. Mas eu não vou encostar em nada. Não, melhor não, Bola. Eu não vou pôr minha mão, né? Eu te trouxe umas luvinhas, eu posso te dar umas luvinhas brancas. Tem que usar Cássio, a luva. A bola. Essa é uma bola dos anos 50, do final dos anos 50, tá? A gente naturalmente não consegue precisar do jogo que ela foi usada, os jogos que ela foi usada. E aqui eu acho que entra um ponto super importante, né, Bola? Hoje, o futebol, no seu Palmeiras, no seu São Paulo, no meu Corinthians, o jogador chega no vestiário e tem 3 camisas esperando ele. Nos anos 50, 60, o seu Basílio conta dos títulos mais importantes da história do Corinthians. Em 77, para a final, eles compraram mais camisas com o roupeiro, fizeram uma vaquinha. O Corinthians jogou a temporada paulista de 77 inteiro com o mesmo uniforme. Isso era muito comum. Isso até os anos 90 ainda era muito comum de se lavar a camisa, etc e tal. Então hoje você fala, essa camisa foi usada exatamente nesse jogo, e aí você tem as camisas montadas em loja, etc e tal. Quando a gente vai para o passado, a gente já começa a ter uma amplitude dessa bola ter sido usada talvez um ano inteiro em algum campeonato profissional. É uma bola do final dos anos 50. Jogo, né, como é hoje. Né? Exatamente. Então, aqui a gente tem uma bola do final dos anos 50. Aqui a gente tem uma chuteira igual às chuteiras usadas na Copa de 70 pelo Pelé. A chuteira essa que depois foi autografada pelo teu pai, Flá. Uma chuteira espetacular que... Teu pai tinha um pé grande, hein, Flávia? Tinha. Qual o tamanho? 44? Eu acho que o Pelé calçava 42, se eu não me engano. O Pelé tinha 1,72. Se eu não me engano, era 42, mas a gente precisa... 1,72 com certeza era a altura dele. Mas baixo pro futebol. Baixo. No meu time não ia jogar. E subia pouco, né? Você tem algumas fotos de impulsão dele que ele estava no terceiro andar. Tinha a história do Pelé, tanto que ele se preparava antes, o quanto ele era diferente. É um negócio absurdo. Assim, o Pelé subindo, o Pelé completo. Por isso que a gente tem que falar todos os dias do quanto o Pelé fez tudo primeiro no futebol. Pelé fez tudo primeiro. Então, assim, mas o Messi fez um gol que ele limpou 3. Não, o Pelé fez primeiro. Mas o Pelé fez tudo primeiro. O Pelé muda o futebol. O Pelé deixa o futebol muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais físico e de muito mais qualidade. Tudo que o Pelé entrega a partir da história que a gente viu no Santos. Depois é impressionante como ele é inserido em tudo que se diz respeito ao futebol. Centenário do Juventus. Pô, o gol mais bonito da Javari foi o Pelé que fez. Derrubaram o Wembley. Pô, o Pelé nunca jogou em Wembley. Depois voltou lá como espectador. Enquanto o Pelé jogou, o Corinthians não ganhou título. No Supercampeonato Paulista, o Pelé bateu o Palmeiras. Cara, tudo... E, de alguma forma, ele está ligado, né? Desenvolvimento do futebol americano. O Pelé foi para lá para isso. Então, não tem ninguém, acho que nem vai ter algum atleta que consiga estar linkado com tanta história. Eu não quero ser saudosista aqui, mas não vai nascer um novo Pelé. Não tem como. Dá, né? Não dá, assim... Em alguns momentos, a gente ouve discussões completamente tolas de mas se o Pelé jogasse hoje, ele faria 1.283 gols? Cara, com grama cortada 5 milímetros. Bola mais leve. Com a bola mais leve. Com suplementação. Com uniforme que pesa nada. Pelé faria 5 mil gols. Pelé faria 5 mil gols hoje. Não, assim, é uma discussão, desculpa, pouco inteligente falar sobre o número de gols do Pelé. Raso, Pelé hoje, assim... Pegando alguns zagueirinhos aí do brasileiro hoje, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que o Pelé ia dançar, ia brincar, ia fazer 5 mil gols. Não tenho a menor dúvida que teu pai ia fazer 5 mil gols hoje. Pelé era um ET. Flávia, tem uma medalha aqui, ó. Temos 2.
Temos. Essa medalha é incrível e essa medalha vai conversar com uma camisa que a gente mostra já. Bola, essa foi a medalha da despedida do Pelé no Cosmos em 77. 77. Exatamente. Mas todo mundo ganhou? Ela foi oferecida para quem? As duas medalhas elas foram oferecidas para os visitantes, para os VIPs, enfim, na tribuna de honra. Não é o cara que comprava o ingresso, não. Não, as duas. Essa, na verdade, que está na caixinha, ela é ainda mais importante. Vocês estão vendo aí na edição, o Shogun está colocando em mais detalhes, eu estou pegando na mão aqui para ver. Essa é do jogo que para mim... Todos vocês chupem, porque eu tô vendo e vocês não, tô pegando na mão. É assim. Essa daqui é a que para mim é um dos jogos mais importantes e emblemáticos da história do Pelé. É a despedida do Pelé da Vila Belmiro, o jogo contra a Ponte Preta. Essa foi pro camarote de honra, enfim, para a tribuna de honra. Essa foi para a tribuna de honra no jogo contra a Ponte Preta, aquele jogo clássico que ele se ajoelha, pega a bola no final do jogo, olha para os 4 cantos. É uma imagem das imagens mais emblemáticas da história do Pelé. É uma igual essa que tem lá no armário, Flávia? Quase eu pego ela, Cássio. Quase. Eu ainda vou pegar. Eu ainda vou pegar. Nós temos que abrir esse armário, cara. Por favor. Nós temos que dar um jeito. Não vai abrir. Tem duas histórias engraçadas do momento do Pelé pedir para ficar sozinho, né, em alguns momentos. A primeira foi no Gol 1000, que a gente também tem já mostra uma camisa que conecta com esse momento. Ele pede depois do gol, ele pede para ficar sozinho e vai tomar banho e tem um momento dele. Sim, depois do Gol 1000, ele desce com o Chico, que foi massagista por mais de 20 anos do Vasco, desce abraçado com o Chico, uma foto linda dos dois abraçados no túnel do Maracanã, e ele pede para ficar sozinho no final desse jogo. E a segunda vez que ele pede para ficar sozinho é na Vila Belmiro, depois do Santos e Ponte Preta, quando ele faz essa... Ele tinha um entendimento do tamanho de um jeito absurdo, assim, né? Ele pega a bola, não é o juiz que entrega a bola para ele, ele se ajoelha no meio do gramado e ele olha para os 4 cantos, agradecendo os 4 cantos da Vila Belmiro. É uma das cenas, eu fico arrepiado toda vez que eu lembro dessa cena. Ele já tinha noção de marketing? Ele tinha noção do tamanho dele. Eu não acho que era sobre marketing, né? O Pacto Pelé é um pouco sobre isso, porque os irmãos Dassler lá tinham decidido que não iam entrar. Eu acho que o marketing entrava na vida do Pelé. O Pelé tinha entendimento do tamanho dele, do quão grande ele era, do quão gigante ele era. E ele, no Gol 1000, faz um discurso absolutamente político e importante para falar das criancinhas, com um olhar social, que seria incrível e aplaudido hoje. E ele faz isso lá atrás. Você acha que seria, Cássio? Eu acho que seria. Ou ele tomaria as mesmas porradas que tomou na época? Cara, eu acho que não. Eu acho que o Pelé era muito moderno. Eu acho que hoje ele tomaria... Eu acho de verdade. Tudo bem, a gente vai falar, mas tem os haters, tem as redes sociais, tudo que está acontecendo. Né? Tem mais gente na mesma pegada. Também, né? Exatamente. E o Pelé tinha pautas muito modernas nos anos 70, na época. Então, na época, né? Exato, assim. Então eu acho que... Foi falta de entendimento, ignorância... Sim. De quem não conseguiu absorver a mensagem. Eu já não acho que seja falta. A gente já conversou. Eu acho que não queriam que extrapolasse. Que ele saísse do campo de futebol. Para que ele vai ficar falando de política? Não quero ele lá. O lugarzinho dele é aqui. Eu acho que é muito mais um cerceamento. Sim. E aí a gente vai também falar, infelizmente, de um país racista como o Brasil. Se o Pelé fosse falando, quem é ele para já não chega de ser chamado de rei? É isso. Como assim o rei? Como assim o cara tá pegando a Xuxa agora? Como assim ele tá fazendo tudo isso? Como assim o Nixon recebe ele e fala assim, não precisa se apresentar. Eu sei quem você é. Muito prazer, Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos. Olha isso, eu fico arrepiado contando essa história. Na verdade, a gente vai ter umas 15 histórias incríveis para falar do Pelé, mas o Nixon falou isso para ele. Ei, não se apresente para mim. Todo mundo sabe quem você é. E então, o Pelé era muito moderno no discurso, sim, mas a gente não estava preparado ali para ter... O Pelé é o primeiro superstar brasileiro, o Pelé é o primeiro superstar negro brasileiro, o Pelé carrega... Cara, Pelé dispensa comentários. Pelé é gênio, gigante. E trazendo um pouco para o pós e mantendo nesse assunto, ele não repercute mais pós-regime militar por entenderem que ele era o garoto propaganda desse regime, mesmo não sendo?
Então, eu acho que aí é excelente pergunta, tá, Bola? A gente vai conectar muitas vezes, mas o Pelé foi pro exército. Cara, o Pelé tinha idade para ir pro exército. Tão simples quanto. O Pelé, se o Pelé vai, no momento que o Pelé vai pro exército, vamos lembrar, né? O Pelé ele já era profissional aos 17 anos. Exato. E aos 18 todo mundo tem que se alistar. Eu e você fizemos isso. Isso. E aí, mais maluco até do que criticar o Pelé, é falar, não, mas os gols dele no exército não valem. Mas ele já era profissional. Ele já tinha uma Copa do Mundo. Você quer o quê? Você fala que esses gols não valem, mas ele só não estava jogando no Santos, estava jogando na seleção do Exército. Acho que esse é um ponto. Era um momento muito turbulento, né? Assim, o Pasquim bateu no Pelé, o Pasquim mais de uma vez criticou o Pelé. Eu acho que a gente tinha ali, a Elis Regina também tomou porrada. Eu acho que aqui a gente precisa entender um pouquinho o momento e, de verdade, toda vez que entram nessa discussão e que me perguntam isso, eu saio desse campo e vamos para o campo. Vamos porque ele estava fazendo em 67, vamos para ele que estava fazendo em 68, vamos voltar para o Pelé. Ele tinha de novo, era muito moderno tudo que ele fazia, mas eu acho até pequena a discussão de ele trabalhou para o regime militar. Então, mas a imprensa carregava isso depois. Talvez um bloqueio, um cerceamento, justamente para não fazer essa propaganda do regime militar. Falou, não, deixa ele ali no cantinho dele. Eu não tenho dúvida que era uma imprensa, à época, muito racista. Como foi racista com o Barbosa em 50. Por que os 3 jogadores de 50, criticados, absurdamente criticados pela imprensa carioca, os 3 eram negros? Será que foi coincidência? Isso é óbvio que não. Então, assim, sim, o Pelé carregou muito de um racismo estrutural que a gente vivia, de um racismo tenebroso que a gente vivia e que, infelizmente, a gente ainda continua vivendo em certa medida. A gente teve o caso do Aranha não faz tanto tempo assim. Claro. Exatamente. Então, acho que a gente também precisa discutir um pouco o racismo no futebol. E o Pelé, com seu discurso moderno, sim, com seu discurso político, estava entregando uma resposta a todos esses detratores, a todos esses críticos que não viam o tamanho e a importância que ele tinha à época. De uma maneira sutil e inteligente, né? Ao estilo Pelé. Ao estilo Pelé. Exatamente. Ao estilo Pelé, assim, tem os exemplos de como ele agia com leveza e de como ele tem um que eu amo, dos melhores exemplos que contou para vocês o Riva. O Riva contando a história do bife duro na concentração. É das melhores histórias que existem do Pelé. Percebe? O cara era o rei, a gente tá falando de 1970, ele vinha de 1 milhão de críticas. O Pelé tá velho, o Pelé tá cego. O Pelé chegou a pegar banco nas eliminatórias da Copa de 70, que aliás o Pelé vestiu a camisa 13, e a gente tem que falar sobre a mística da 10. Pelé vestiu a camisa 13 3 vezes, uma delas nesse jogo, se eu não me engano, contra a Argentina, no preparatório para a Copa de 70, porque o Zagallo vai lá e coloca o Pelé no banco. Com a 13. Com a 13. Eu vou colocar esse negrão no banco, mas pelo menos vou deixar ele com a 13, que se tudo é ruim eu coloco ele no jogo, ele consagra. Exatamente. Cássio, o Renato Peters esteve aqui e tocou num ponto importante, e a gente está propagando essa pergunta para quem veio depois. Pelé tem que estar nos livros de histórias? Sem dúvida alguma, mas sem dúvida alguma. De que maneira para você? O Pelé tem que estar nos livros de história como o maior esportista do século, ele tem que estar como um homem negro que transgrediu, como um homem negro que mudou a cultura, como um homem negro que nos coloca na posição que a gente está hoje. Pelé, é impossível desassociar o futebol e o Brasil de Pelé. É isso que eu ia falar. Sim, não tem como... saber o que seria o Brasil se não tivesse o Pelé. Não tem como. Pelé, futebol e Brasil, assim, é uma tríade que a gente não consegue. Sim, o Pelé tem que estar em todos os livros de história. Eu explico para o meu filho, beijo, Martim, papai te ama, meu filho de 5 anos, sobre a importância do Pelé, não dentro de uma caixinha de futebol, também perfeito dentro dessa caixinha. É o Pelé como um homem... Para mim, o Pelé foi o primeiro superstar do Brasil, foi o primeiro superstar negro no Brasil. Isso é absolutamente impressionante. Muito foda pra ele isso, né? Muito. Muito. E sabe que eu gosto, né, o que eu convivi com meu pai, de novo, eu falo, consciência que ele era grande, sim, mas muito é dentro do que é certo. Ele fazia o que era certo, o que ele acreditava ser certo. Aquilo que eram os valores que meus avós passaram para ele, e não com uma coisa elaborada, eu vou fazer para eu ser e aparecer, entendeu? Então é muito legal nesse sentido. É porque ele achava que era certo. Se alistar,
Todo menino de 18 anos Era tem que ser obrigatório. alistado, Ainda é, né? Eu não vou brigar contra Alistamento isso. militar Ainda obrigatório. Sim. Então isso que é super interessante. Eu sempre digo, era muito natural dele, né? Natural, e ele fazia o que ele... É o que você falou, o que ele achava certo. Não Isso sim. tinha aquela coisa, o Cássio, o Bola, o Flávio... Ô pai, vai lá, faz isso, porque vai pegar bem, você pode ajudar. Não. Caguei nunca. pra isso. Eu faço se eu quero, se eu me sinto bem dentro dos meus valores. Sim, exatamente. E a Flá traz aqui a figura do Dondinho, né? Do quanto isso Muito. moldou a figura, de quanto isso transforma o Pelé, do quanto isso é importante. Isso é importante nos valores, isso é importante nessa lógica de fazer o certo. E isso era fundamental no futebol. O futebol, o Dondinho era muito bom de cabeça. E o Pelé achava que ele não era bom de cabeça, mesmo fazendo um dos gols mais bonitos de cabeça da história das Copas do Mundo contra a Itália na final. E ele tinha aquela loucura pelo Corinthians, que era por causa do Baltazar Cabecinha de Ouro. Então ele se conectava. O Dondinho foi importante demais na história do futebol e nessa correção dos valores, tudo que se conta, tudo que está registrado na história sobre o Dondinho, sobre a importância tanto da Dona Celeste quanto do Dondinho para ele são fundamentais. E essa conexão do futebol eu acho maravilhosa, porque eu, de novo, corintiano, eu não vi o Pelé jogar, mas que sofreu por 10 anos sem ganhar do Pelé, a gente tem que criar uma conexão. Então a conexão o Pelé amava o Baltazar Cabecinha de Ouro. O Pelé, além de vascaíno, além do... Tinha uma coisa com o Corinthians ali, que ele adorava. Dizem que ele adorava ganhar do Corinthians, né? Que ele... Tem que... Por causa da massa, né? Alegria, exatamente. É isso. Ô, Flávia, uma curiosidade. Você sabe se os teus avós iam ao estádio ver teu pai jogar? Você sabe, Cássio? Não sei. Boa pergunta. Não sei. Então, pelo que eu sei um pouco da história, meu avô sim, porque ele era jogador de futebol e amava futebol. Já minha avó, ela não era 100%, tanto que ela não queria que ele fosse pro meu pai. Chata, Dona Celeste também. Não queria que ele fosse. Era uma coisa meia... Ela era a ditadora, né? Tá. Mas eu sei que ela não queria que ele fosse jogar futebol, até porque a história do meu avô, ele acabou se machucando, então... Tinha um pouco aquela coisa, já foi, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que crescer, tem que ser alguém na vida. Então, ela sempre foi a que não queria deixá-lo ir. Mas teu avô não foi em nenhuma a de 58, não, mas 62, 66, 70, teu avô foi em alguma das Copas, você sabe? Não sei. Até vou buscar saber. Quando a gente for com a tia Lúcia vai contar. Vou levar o Cássio nesse dia da tia Lúcia. Vou com o maior prazer. Com o maior prazer. Bora? Tô dentro. Mas não pode deixar a Flávia fazer o roteiro. Ela se perde em Santos. Não fala isso. Ela não conhece Santos. Me perco mesmo. Santos, que pra mim deveria... Eu sou super radical em algumas questões que envolvem o Pelé. Já deveria ter aposentado a 10 há muito tempo. Não é porque caiu pra série. Absolutamente. Não tenho nenhuma dúvida. A 10 deveria... Assim, no dia 29 de dezembro, quando o Pelé se foi, no dia 30 de dezembro, quem tivesse na cadeira deveria... Por mais que o Pelé já tivesse... O Pelé disse, não queria que aposentasse a 10. Flávia falou que é mentira essa história, sabia, Cássio? Não falei que era mentira. Eu falei que não tinha que ele... Não tinha uma posição, né? Aposenta ou não aposenta. Não tinha. Eu acho, Flá, que ele chegou a dar uma entrevista para a ESPN alguns anos atrás, dizendo que ele não gostaria disso. Mas não é sobre ele gostar ou não. Exato, ele estava sendo cuidadoso, ele não queria ser... Não quero que... Assim, primeiro, aposenta 10. O Santos deveria aposentar 10 e não tem absolutamente nada a ver com a Série B. Segundo, a Avenida da Praia ali tem que chamar Edson Arantes do Nascimento. O único jogador maior que um clube no mundo é o Pelé. Talvez ele seja maior, que, com todo respeito aos amigos que moram em Santos. Talvez ele seja maior. O Pelé é maior do que a cidade de Santos, cara. O Pelé é muito grande. Eu acho. Deveria ter uma Avenida Edson Arantes do Nascimento, uma Avenida Pelé em Três Corações, em Bauru e em Santos. A gente precisa, sim, de novo, precisa lembrar. É muito... Isso deveria ter sido feito em vida também. Eu acho que a gente... Também acho. A gente tem uma dinâmica, e tudo bem. Agora, não é que ele não está mais com a gente, porque ele sempre vai estar com a gente aqui. Mas a parte do Pelé que nos deixa em 29 de dezembro, a gente tem que celebrar em vida. A gente tem que fazer estátua, a gente tem que fazer celebrações. O Corinthians tem que passar por isso, o Palmeiras tem que passar por isso. A gente tem que aprender a celebrar antes da morte. Mas já que parte do Pelé não está mais com a gente... Tem que chamar a Avenida Pelé ali em Santos, tem que lembrar dos feitos, tem que lembrar de tudo que o Pelé fez para a cidade de Santos, para o Santos Futebol Clube, tudo que ele fez na Vila Belmiro. Santos, Brasil, todo. Sim.
Não, mas tem casos projetos, viu? De ruas chamada Pelé. Isso tá em pau. Mas tem que ser rua Pelo grande. menos Eu não quero que seja o canal Viela, O canal... Não quero. O canal 8 eu não quero também. Dá o canal 8 para outros jogadores. Sei que tá. O Pelé tem que ser avenida. Qual a maior avenida de Santos? Da praia. Coloca... É a maior orla, o jardim de orla. Faz alguma coisa, é isso. Chamar Edson Arantes do Nascimento, ponto. Não se fala mais nisso. Aliás, se eu for... Avenida Pelé. Sim, Avenida Pelé. Se eu fosse ministro da Justiça, eu criaria um dispositivo ali constitucional, que assim, comparou o Pelé a alguém é crime. É crime. Não pode comparar. A não ser que seja que nem o verbete Positivo. agora. Não, tudo bem. Não, positivo. Eu falo assim, comparou o Pelé com outro jogador. Não pode. Crime. Inafiançável. Reincidência, vamos punir ainda mais esse rapazinho para ele aprender. 10 anos de reclusão. E parar com esse negócio. Não dá para comparar o Pelé a nenhum outro jogador da história do futebol, desculpa. Não dá. É pesado. Então vamos às camisetas, minha gente. Vamos. Senão... Cássio, você fica à vontade agora. Você, sem brincadeira, você pega a camisa, você explica. Mas, Cássio, eu quero antes, como é que chegam essas camisas? Boa, Conta a coisa do Flávia. alambrado, o que é, como foi, e aí a gente foca. Fechado. Flá. Eu não queria falar, mas teu pai que deu de presente pra ele. Eu adoraria. Ele vai inventar umas histórias aí, mas foi isso. Disso. Eu adoraria que fosse, e eu já contei isso pra Flá. Eu tenho um medo enorme dos meus ídolos e o Pelé é ídolo maior. Eu fugia do Pelé. Mas o Pelé vai estar... Vamos... Não, deixa o Pelé lá. Eu continuo fazendo isso com os meus ídolos. Acho que é uma forma, talvez um tanto juvenil, mas uma forma de colocar esse ídolo num cantinho, Cássio. Ali. E o Pelé, eu nunca tive com o Pelé. Algumas oportunidades, mas eu nunca encontrei teu pai. E sempre fui muito, muito apaixonado. A história do colecionismo eu começo a colecionar camisas no final dos anos 90. Eu descobri, eu fui morar no Rio, fui a trabalho morar no Rio, e aí eu descobri que tinha uma pessoa da Suderge que conseguia umas camisas e ele vendia essas camisas. Ele trabalhava no Maracanã e ao final dos jogos ele pegava essas camisas. Do jogador, do massagista, do roupeiro e tudo mais. E eu já gostava muito de camisa de futebol. Ali eu descubro que sim, dava para ter a camisa que o jogador usou. E aí eu começo a colecionar camisas usadas em jogo. Qual foi a primeira? A primeira foi uma camisa do Corinthians, da temporada de 99. Eu tenho uma coleção de Corinthians que vem de 55, a camisa mais antiga que se tem notícia hoje. É a maior coleção do Brasil em camisas do Corinthians? Eu não gosto de falar isso, Bola. Mas eu tenho que perguntar, né? Eu acho que eu tenho 1.700 camisas de jogo do Corinthians. E do Cássio todas? Eu tenho todas as camisas do Cássio. A gente acabou de escrever um livro em homenagem ao Cássio. Eu acabei de escrever um livro comemorando 700 jogos do Cássio. É o maior ídolo do século XX do Corinthians? Indiscutivelmente. Não é porque eu me chamo Cássio, até porque eu entendo no Sócrates, o maior jogador da história do Corinthians. O Sócrates tem 2 campeonatos paulistas. Então a gente não é sobre tem 3, 79, 82 e 83 para ser correto com o dado. Não é sobre título, é sobre democracia, é sobre posicionamento, é sobre brigar é sobre o maior movimento de democracia dentro do futebol da história, o maior movimento político. É um cara falar que se a emenda Dante de Oliveira não passa, ele fica no Brasil e não vai para a Fiorentina. Então a gente está falando num momento que a gente ainda vivia uma ditadura, a gente estava vivendo os rescaldos de um momento mais pesado democraticamente. Algum jogador faria o que o Sócrates fez? E aí eu não digo só no Corinthians, tá? Eu acho que não, infelizmente. Eu adoraria que a gente tivesse... Eu acho que se a gente olha para os revolucionários do futebol, a gente tem um Cantona fazendo um pouco isso, a gente teve o Sócrates, a gente teve o Médici. É difícil, é mais difícil. Infelizmente, essa, por assim dizer, politização dentro do futebol foi mais pro entretenimento, pro negócio e menos pro outros tempos. Você acha que o ídolo hoje, ele se preocupa menos com o torcedor, enfim, de defender algo maior, uma causa maior? Você viu que o Bola tá afiado hoje, ele tá me querendo, querendo colocar numa saia justa. Porque quando o convidado é bom, Flávia... Né? Porque, o Sócrates se posicionava, cara, é algo maior. É sobre ser Corinthians, é sobre ser Brasil. Então. Eu acho que o futebol te dá isso.
Eu o acho futebol que pode ser, né, o futebol pode ser uma plataforma absurda de educação, social, tudo. de discussão Então, de pronto, desigualdade social. Entramos no assunto. Educação, gente. Pulverizou. A coisa da rede social é muito supérfluo. Não tem. Mas você pode usar o canal eles a favor. Não se interessam mais, Bola. Já começa. Vou falar muito antes. Quem é que lê, Cássio? Quem é dessa juventude que lê? Então eles não têm aprofundamento, eles não têm bandeira nenhuma. Quer dizer, óbvio, tem uma bandeira agora do que está se fazendo, né? Racismo, mas não é profundo como o envolvimento, não tem o comprometimento. Sim. Não se comprometem. Eu tô contigo. Eu acho que hoje eu como minha formação é em publicidade. Eu tenho como grandes publicitários Washington Oliveto, Nizam Guanais, esses caras estão super bem de vida economicamente, etc. e tal, financeiramente. Mas se um desses caras, se um publicitário que me formou, eu como publicitário, se esse cara tivesse dificuldades hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu trabalharia forte para, cara, ajudar esse cara, tendo em vista que eu só sou publicitário hoje porque esse cara desbravou o caminho lá atrás. Hoje a gente tem vários jogadores passando dificuldade e os jogadores não estão preocupados, não estão nem aí. Não estão nem aí. Percebe? Eu acho que isso é o que aconteceu com o Vini Júnior era para a comunidade parar. A gente falou isso aqui. Era os jogadores viraram e falaram, não jogo mais. Não jogo. Enquanto acontecer isso, ponto, ninguém mais joga. Exatamente. Falta esse espírito coletivo de mudança, de transformação. A gente tem, né, com super cuidado aqui, a gente conhece aí meia dúzia de jogadores hoje que estão passando necessidade, cara. Necessidade mesmo. Assim, caras que, isso sem pensar, né? Que for de saída, assim, que foram... Pô, como que os jogadores, cara, os profissionais não se estruturam, não se organizam para ajudar essa... O cara que está jogando hoje lá no Allianz Parque, ele deve a vários jogadores que vestiram a camisa, o manto do Palmeiras nos anos 70, nos anos 80. Acho que falta um pouco isso. E o Sócrates tinha esse olhar, o Pelé tinha esse olhar. O Cássio porque teve o Sócrates. O Cássio só teve o Luizinho lá atrás, e o Baltazar. Eu acho que é muito sobre isso, né? Mas vamos lá. Vamos lá. E aí a história da coleção vem daí. Da Suderge, aí você... A primeira camisa de 99 era de quem? Era uma camisa... Boa pergunta. Era uma camisa do Luizão. Foi a primeira camisa foi uma camisa do Luizão em 99. E aí eu começo a colecionar desde então. E desde 2018 eu montei um negócio que chama Alambrado Futebol e Cultura. A gente é uma rede de colecionadores. Então eu criei uma comunidade. São 65 colecionadores. Esses caras apaixonados como eu, que colecionam camisas, que garimpam, que vão atrás, que conversam com os jogadores, com a família dos jogadores, com o motorista do ônibus, com o massagista, com o roupeiro, com o primo do jogador, com a ex-namorada do jogador. E a gente, com isso, vai garimpando. E eu sou um colecionador à moda antiga e fico muito feliz, estou muito feliz de estar hoje aqui, porque eu ia na banquinha do seu Antônio esperar a Placar chegar quinta-feira. Eu fazia o tabelão da Placar no domingo à noite, ouvindo o plantão esportivo na Rádio Globo e ficava anotando os resultados. E eu sou esse colecionador. Eu tenho a coleção completa de Placar, física, vocês viram lá no meu escritório. E a gente trabalhava, eu sou um colecionador de... essa camisa chegou, é do Rivelino em setembro. Vamos ver se o Rivelino usou exatamente esse número. Vamos ver se o escudo do Corinthians era exatamente assim, se a gola era exatamente desse jeito. Porque aí mudava pouco, né? Mudava muito pouco. O Corinthians, em 2009, com o Ronaldo, chega a usar 38 modelos diferentes de camisa no mesmo ano. Meu Deus do céu. É uma loucura por troca de patrocinadores. Hoje os times têm usado, Palmeiras menos, né? Porque o Palmeiras tem toda a relação com a Crefisa, então são mais modelos e pets diferentes. Mas o Corinthians está jogando com coisa de 14, 15 camisas, modelos diferentes por ano, para 50 e poucas partidas no ano. Porque troca o patrocinador da omoplata, troca o da barra, troca o das costas. Então, ainda você troca bastante, mas naquela época você tinha quase que uma camisa por ano, né? Eu vou falar um pouco de Corinthians, de Palmeiras, era praticamente uma camisa por ano. Então, a Placar é fundamental nessa história para garantir esse registro histórico. E hoje a gente vem usando inteligência artificial, ferramentas de machine learning para ajudar nesse processo. Então, a gente digitaliza a foto e eu pego a camisa nova e peço para a máquina fazer as comparações. E faz. E entender se a camisa de 87 foi usada pelo Zico, o Lubrax, o tamanho, a distância entre o Lubrax e o escudo do Flamengo. E as camisas entre elas mesmas? Bem diferente. Elas eram diferentes? Eram.
Talvez o Lubrax do Zico fosse um pouco maior e o do Júnior menor. Coincidência. Sim. O Corinthians, de novo, recorrendo a 77, que eu tenho devoção pelo 13 de outubro de 77, o gol do Basílio, também conhecido como o dia mais importante depois do nascimento de Jesus Cristo. Tá vendo, Flávio? Eu gosto quando o cara é assim. Nada passional. Nada passional. Exato. Exatamente. Mas o 13 de outubro de 77, o Corinthians joga com escudos posicionados diferentes no peito. Porque a bordadeira não posicionou todos exatamente em cima da listra. Era mão, né? Era feito à mão. Tá vendo? São esses detalhes. É muito legal isso. Mas aí a gente, de novo, isso é preservação histórica. Claro. Isso é preservação histórica. Falar, é garantir. Vocês da Placar aqui têm, cara, uma responsabilidade enorme nisso. De tornar acessível, de tornar esse conteúdo cada vez mais útil para as novas gerações. De garantir que isso vai estar disponível na internet para que as pessoas possam consultar. Para que a gente possa cada vez mais discutir a importância da história no futebol. Isso é muito louco, né? E eu acho que falta falar disso. Exatamente. O Cássio vem pra... É isso, a gente vem pra isso. Pra tumultuar, Flávio, pra bagunçar. Agora eu quero bagunçar as camisas do Cássio. Ele trouxe num baú bonito, Flávio. Na hora que ele chegou aqui, eu falei, rapaz... É aquela coisa de tesouro, né? Abre mas baú, é mesmo. Né? E tem que cuidar dessa maneira. Tem. Você sabe como no escritório a gente é cuidadoso, muito. Né? Então... A gente queria ter gravado lá, Cássio. Na verdade. Mas nós vamos marcar o segundo papo lá, cara. Lá, sem dúvida. Porque vale muito a pena. Micheletti também, nosso diretor, conhece lá. Sim, com o maior prazer. O Micheletti... Palmeirense fanático, rapaz. Não fala um negócio desse. Tava no jogo comigo ontem, fomos infiltrados, eu e ele. Não fala um negócio desse. Está num momento meio Milton Neves aqui agora. Cuidado, é o último programa que eu faço. Já veio no ponto aqui. Você está num momento meio Milton Neves. A própria forca. O que a gente tem aqui? Eu trouxe hoje 10 camisas. 10. Por que será? Porque será? Porque 10, né? 10. E eu queria começar com uma camisa que eu adoro. É uma camisa que é a única das 10 que não é uma camisa do Pelé. Mas é uma camisa que em 1968 o Pelé trocou com um rapazinho da Alemanha que jogava com esse número aqui, um tal de Beckenbauer. Chamavam de Franz, né? Lá na Alemanha todo mundo era o Zé, né? O Pelé seguramente foi um dos jogadores que mais trocou de camisa na história do futebol. A gente tem um trabalho importante de documentação histórica, a gente tem mais de 300 fotos do Pelé sem camisa no final do jogo, trocando de camisa. E essa camisa tem duas histórias que eu adoro. Foi um amistoso Brasil e Alemanha em 1968 no Maracanã. Tem uma foto linda dos dois sem camisa no final, trocando. Depois a gente tem o detalhe dela. E um pouquinho antes do Beckenbauer morrer, o Beckenbauer entrou em algumas lives, em algumas gravações, que ele tinha no fundo a camisa do Pelé. Que era a troca dessa. E obviamente, a troca dessa. Ela tá suja, você não lava a peça. Nunca. Como você faz para preservar? Então, depende do material também, depende da forma material mais sintético, mas a gente basicamente usa uma solução de um pouquinho de água, um pouquinho de amaciante, um pouquinho de álcool, um pouquinho de sol e a gente vai borrifando. Vai borrifando. Se ela chega muito suja e muito suada, e aí algumas vezes ela chega, a gente acaba lavando, porque você tem um odor não muito agradável ali. E basicamente lavar a camisa, nunca esfregar. Só mergulhando. Mergulha e tira, mergulha e tira, mergulha e tira. Tipo o meu sogro faz no café com leite. Ele pega o pão e vai chuchando assim, ó. É verdade, é isso. Exatamente. Ele aprendeu. É um processo de chuchada. E aí no café fica aquele... Eu sou cultura, rapaz. No café fica aquele resto de óleo da manteiga. Isso mesmo, cara. Que bom. É isso. Gostei da referência. Pra materializar, né? A molecada não sabe o que é isso. Não sabe. Essa molecada Nutella precisa aprender um pouco mais do que é ser raiz Obrigado, como os seus sonhos. E aí a gente tem aqui na sequência uma outra camisa que eu também adoro. Eu vou mostrando aqui. E o detalhe, né? A marca não vinha na camisa, é da etiqueta. Essa da atleta, da Alemanha era Umbro. Exatamente. Basicamente, no Brasil, a gente tem a primeira vez que uma marca é exibida, é a marca da Topper em 82. Né? Então, a gente começa a partir dos anos 80. Com a seleção ou no Corinthians? Com a seleção. Mas no Corinthians, por incrível que pareça, coincide com o mesmo ano também. A primeira vez que o Corinthians usa uma marca na camisa é em 82. E que é Topper. Mas a seleção brasileira vestiu basicamente, a gente não tem registros claros do que usou em 50, porque as etiquetas não davam exatamente, e muita coisa se perdeu de 50, infelizmente. E esse também é um ponto importante de preservação histórica, a bola. Cara, você vai para a Argentina, você tem camisas da Argentina dos anos 30. Você
Você vai para o Uruguai, você tem camisa dos anos 30. Cara, só tem uma camisa dos anos 50 no Museu da FIFA. Da Copa do Brasil, a camisa branca. Branca. Então, a camisa mais antiga que você tem notícia do Corinthians é uma camisa que está comigo, que é de 55. Era pra gente ter. De novo, isso conecta a uma falta de cuidado e de preservação histórica que a gente tem como sociedade, tá? E é um pouquinho do que eu acho que a gente pode fazer mais. Essa camisa é uma camisa que o Pelé usou contra a Ponte Preta, num jogo em 1971. E é uma camisa bastante rara, não só porque o Pelé usou, mas porque ela é de manga longa. Ela é de manga longa. Uma das primeiras mangas longas. Não era muito usual de camisa de manga longa. Você tem alguns registros no final dos anos 60. Rivelino jogou no final dos anos 60 de camisa de manga longa. Mas tem uma história engraçada. É uma camisa do atleta, exatamente como a de manga curta, que eles costuravam uma manguinha e faziam esse reforço. Olha! Aqui embaixo. Então, é a mesma camisa de manga curta eles continuavam o tecido. Exatamente. Esse é um jogo contra a Ponte e é uma... O Santos vestiu atleta no período do Pelé quase que inteiro. Veste atleta do final dos anos 50 até o final dos anos 70, até 76. Devido à amizade do Pelé com o velho Bugarelli, ou a amizade nasce porque atleta estava no Santos? Você sabe dizer, Cássio? Atleta estava em todos os clubes, assim, aqui no Brasil. Na grande maioria. Você tinha Malha Cepo, você tinha alguns outros fabricantes. Você tinha a Hering, né? A Hering, o Ademir da Guia jogou 7-2 e 7-3, 100% de Hering. O Corinthians, a gente tem registros muito raros de talvez uma briga que tenha acontecido, alguma coisa com o atleta, e o Corinthians tem usado em 1 ou 2 jogos Hering gol. Mas o Palmeiras não. O Palmeiras jogou por muito tempo, o Cruzeiro jogou por muito tempo. Atleta foi fabricante de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras e de Santos ao mesmo tempo. E de seleção. E de seleção brasileira. A seleção brasileira joga 58, 62, 66 e 70 vestindo atleta. Em 70 tem uma história engraçada, que a seleção veste atleta e umbro. No jogo do Uruguai, o Brasil joga o primeiro tempo de umbro e o segundo tempo de atleta. No mesmo jogo. Por quê? Cara, ninguém tem exatamente o detalhe disso. O fato é que, enfim, jogou porque os números eram diferentes. O número da umbro era mais redondinho, o número do atleta era mais quadradinho, com uma serifa embaixo. E jogou ele. A gente tinha os 2 uniformes disponíveis. Existe já uma entrada da umbro em 66, Copa da Inglaterra, e a umbro vestiu os agasalhos, eram da umbro em 66, que eram agasalhos exatamente iguais aos agasalhos que o Brasil usou em 62, e a gente mostra já aqui. Mas atleta foi fundamental. A família Bugarelli é muito, muito importante e é precursora no material, no fardamento esportivo no Brasil. Vestiu todos os grandes clubes do Brasil, incluindo a seleção. Mas a Umbro nunca comprou atleta, nem vice-versa. Não, o atleta, infelizmente, passou por um processo de recuperação judicial há, acho que uns 20 anos atrás, né? Mas atleta... E hoje eles, enfim, a família Bugarelli tem um trabalho de retrô e tem algumas coisas. Parece que eles dividiram a marca, tinha umas coisas de futebol de salão. Falcão vestiu atleta uma época. Mas não, atleta nasce com a malharia Santa Isabel no final dos anos 50. E aí, a partir de 55, 56, começa a usar a marca atleta mesmo. E aí continua até o final dos anos 70 muito forte. Infelizmente, vem perdendo força e acaba falindo, entrando nessa recuperação judicial. Que loucura. Olha, até aquela tá toda autografada, Flávia. Toda. Essa camisa é uma camisa maravilhosa. Tá meio suja, né? Precisamos lavar essa camisa aí. Nem não, pensar, de jeito louco. nenhum. Não, minha mãe ia querer lavar. Nem pensar. De jeito nenhum. 68, autografada por todo o elenco do Santos. Com um escudo maravilhoso. Essa era uma técnica que se usava antigamente, que parece um tapetinho, tá vendo? Então era uma linha... Ele até brilha mais, né? Era uma coisa meio... Eles chamavam de cinzia o tecido. Era uma coisa que as linhas iam meio que se sobrepondo e transformavam e criavam literalmente um tapetinho. Uma linda camisa. Todas essas camisas foram usadas pelo Pelé. Todas essas camisas têm uma história absurda de conexão com o Pelé. E elas vieram... ou de ex-jogadores, ou da família. A família atleta veio da família atleta, a família Bugarelli vendeu muita coisa. E essas camisas, elas foram, por assim dizer, para o mercado de colecionadores. Cássio, e aí eu consegui adquirir algumas delas. Não precisa falar valor, pelo amor de Deus, mas como se calcula o valor de uma peça dessa? Melhor pergunta impossível, tá? Não tem como a gente calcular. Eu brinco que não tem uma tabela FIP de camisa de futebol. Você pode pedir de R$1 a 1 milhão, dane-se. O que a gente existe hoje o que existem hoje são alguns parâmetros criados que muitas vezes eles até dificultam essa preservação histórica. E te explico por quê.
A camisa da La Mano de Dios, do Maradona, foi leiloada na Julien's ou na Christie's, eu não lembro, mas numa casa de leilões inglesa, por 44 milhões de reais. Tá. Uma camisa. Então, parte-se da premissa de camisas valem milhões de reais, tá? O que não é verdade. Então, hoje, você tem... Durante o leilão, o Pelé fez um leilão grande em vida para Julien's. Exato. Eram camisas. Uma camisa dessa, eu te diria que, na época, foi leiloada coisa de $30 mil, entre 20 e 30 mil dólares. De um jogo normal de Campeonato Paulista ou brasileiro. Exatamente. E hoje a gente está falando aí em camisas que podem variar entre 100 mil reais até 300 mil reais, até 400 mil reais, é mais ou menos isso. Sim, são camisas caras, mas são camisas... Isso aqui é obra de arte, são camisas que passam por uma lógica e por uma curadoria. É importante ter a certificação, é importante ter esse photomatch, é importante ter todo esse cuidado, esse tracking histórico para, de fato, mostrar que a camisa foi usada pela divindade Edson Arantes do Nascimento. E se não for do Pelé, obviamente cai o preço. Absolutamente. Ou não? Não, muito. Cai? Muito. O que acontece é que... Ou não tem os loucos para puta, eu queria a do Clodoaldo, cara. Tem. Porque é muito, sei lá, muito mais difícil, não sei. Colecionador é maluco na isso. essência, tá? Então, imagina, se a camisa vale 10, mas essa camisa que falta na tua coleção, ela não deixa de valer 10, ela passa a valer 100. Imagina um colecionador maluco que tem da 1 a 11 e ele precisa dar 7. Ele faz tudo que ele pode para conseguir essa camisa. Você tem colecionadores que só colecionam camisa de manga longa, camisa de times centenários, camisa de times americanos, ingleses, franceses. Tem de tudo. Isso naturalmente faz com que os valores flutuem. Mas acho que é menos sobre o valor e mais sobre a história, sabe? Hoje, o que acontece é que, com o Pelé especificamente, uma camisa usada em jogo pelo Pelé com comprovação é uma camisa bastante valiosa. Uma camisa retrô que o Pelé autografou no fim da vida não tem tanto valor. Porque teve essa produção grande de... Percebe? Aí você vai pagar mais pelo autógrafo do que pela peça. E é maravilhoso ter uma retrô na tua casa, num quadro, tem mais é que enquadrar e ter mesmo. Mas, de fato, a gente tem um pouquinho para esse caminho da peça de museu, da história, e com um trabalho forte para preservar isso no Brasil. Fundamental. Show. Esse aqui é o agasalho daquela foto famosa. Esse é um agasalho maravilhoso, produzido pela atleta para a Copa de 62. O que eu conto da Copa de 66, a Umbro faz um agasalho igual esse, então a Umbro meio que copiou o atleta aqui. Então, já que tá dando certo, os registros mostram um pouco isso. Se cria, tudo se copia. E esse é um agasalho que o Pelé utilizou na Copa de 62, e é a foto clássica do Pelé com o Garrincha, nunca perderam juntos. Esse é um agasalho bastante especial da coleção. Lindo, um agasalho muito bem preservado, né? Vocês podem ver que ele está ainda super bem cuidado. Estamos falando de mais de 60 anos de história aqui. Qualidade do material. Atleta era bom, hein? Atleta era danada. Sim, mas olha... E aqui, não dá para... tem bastante coisa de Santos, mas não dá para a gente falar de Santos sem não falar de seleção brasileira quando a gente pensa em Pelé. Essa é uma camisa muito compatível, tá? A gente não tem exatamente a história no detalhe dessa camisa, mas ela foi uma camisa usada em jogo, com a etiqueta de jogo, com todos os detalhes, com os reforços internos que há nas camisas de jogo, com a camisa do coração. A famosa camisa da despedida do Geraldo que a gente falou. Pode ser que essa seja a camisa do coração. Pode. O Pelé era muito grande, estava muito grande ali em 76, estava gigante, e tem vários registros de que o Pelé ganhava mais camisas. Ao contrário dos outros jogadores, né? Tinham as camisas que ele dava que eram camisas promocionais, que ele dava para amigos, familiares, etc e tal. Mas mesmo nas camisas de jogo, enquanto boa parte do time tinha uma camisa, às vezes mandava lavar a camisa, o Pelé não entrava muito nessa categoria. Então, pode ter sido usado em jogo e pode não ter sido, mas é uma camisa com autógrafo do Pelé, com do amigo Pelé e com uma história linda, com um antigo escudo da CBD de jogo, com os reforços de jogo que eram aqui por dentro. Então é uma linda camisa também, número 10. E aqui, Flá, eu trouxe essa porque eu adoro essa história. Essa camisa é de 1973. Essa é uma camisa suja de jogo. Só trouxe camisa suja. Esse moço não tem máquina de lavar na casa dele. Não tem máquina de lavar na casa. Essa é uma camisa que o Pelé faz essa dedicatória pro Carlos, que foi a pessoa que contou toda a história. Essa é a camisa da final do Armando Marques.
da contagem Dá dos conta. pênaltis do Santos e Portuguesa, 1973, quando estava 3-1 para o Santos, ainda tinham 2 pênaltis, ou seja, sim, a Portuguesa poderia ser campeã ainda. Tudo bem que tinha um tal de Edson que ia bater o pênalti ainda, né? Então, Melhor acabar, né? É, melhor acabar. Mas é o primeiro e único campeonato paulista dividido, né? Esse campeonato depois tem registros que, assim, o Pelé fez pressão no Armando Marques, que o seu Otto Glória também faz pressão para o jogo acabar, porque ele sabia que não tinha como. Aí botou todo o time da Portuguesa no ônibus e Vai embora aí do Morumbi. o seu Basílio conta que alguém chegou, ele fala, só não vou falar quem foi, mas aconteceu, que chegam e arrancam a chuteira e as caneleiras dele. E aí depois vem o delegado da partida e fala, pessoal, voltar, faltam pênaltis, mas eu não tenho nem chuteira mais, professor. Não dá E aí- mais. E aí quando a Lusa chega no Canindé já tem a festa, e a Portuguesa é campeã paulista nesse ano, 73. Santos e Lusa dividem o título numa contagem, num erro de conta do O juiz. juiz. Não, nada, ele já. Não, para. Você acha que o Pelé ia perder o pênalti? Não, Não. Eu acho que não, né? óbvio que não. Suco de Brasil isso. Apesar né? que ele não gostava de bater pênalti, tá? Imagina se gostasse. Ele não gostava. Ele tem Imagina se ele declarado gostasse. isso pro Arthur, que ele não gostava. É, ele conta que o momento mais difícil da carreira foi bater o Sim. pênalti no Andrada ali no Exato. Gol 1000. Eu- Vamos falar de Gol 1000 já já. Essa camisa é uma camisa que eu amo. Eu também. Não sei porquê. É a que eu mais me identifiquei até agora, nesse momento. Essa camisa é maravilhosa. Essa camisa é uma atleta usada em um único jogo, camisa de jogo, da despedida do Pelé no Giants Stadium, no Santos e Cosmos. O último jogo dele pelo Cosmos. Santos também jogando de atleta. E aí aqui tem registro também da família Bugarelli, do pedido do Pelé, porque a atleta não vestia uma marca, um time de Nova York não ia vestir Exatamente. uma marca paulista, uma marca brasileira, mas foi usado nesse último jogo, no último jogo da história do Pelé. E é uma linda camisa. Essa camisa é um dos xodós da nossa coleção. E eu adoro Fantástica. ela. Fantástica, né? Essa camisa também tem uma história maravilhosa. Flá, como chamava o barbeiro ali em Santos, pertinho da Vila Belmiro? Seu pai Didi, ia? pô. O Didi. Ih, Essa era a camisa que ficava lá na barbearia do Didi. E aí um colecionador comprou uns anos atrás e ela chegou para nossa coleção. Essa camisa é uma camisa de 1961. O Santos não tinha nem sido campeão mundial ainda. Não tinha tinha sido as estrelas, não né? tinha sido campeão mundial ainda. Ela tem um processo, pode ver que o material é completamente diferente. Ela é uma Hering Hering. olha. e ela é uma camisa também de jogo. Ela tinha um processo para fechamento aqui, tá vendo? Ela tem todo um detalhe. E como ela ficava lá no Didi, alguns outros jogadores foram lá e autografaram a camisa também. Incluindo, essa história eu acho maravilhosa, uma tal de Rosilene Lazarotto. No dia 28 de 6 de 75. Não sabemos. Rosilene, se você estiver assistindo aqui, conta pra gente. Mas, o Cássio, que é? até onde você exerce tua profissão, né? Não consegue achar? Não, conseguimos. Você sabe quem é, não? Não sei, mas porque a gente também não foi atrás dessa história, né? Deixa aí, é igual a história do armário. Ele é um processo de... Em algum momento essa história vai surgir e isso é muito legal, porque, de novo, não é sobre colecionar camisas, é sobre colecionar histórias. E as histórias, elas estão em construção. Toda hora, assim, eu tenho zero compromisso aqui em estar absolutamente certo. Eu estou aberto a novas histórias que vão surgir. Claro. A gente chega a uma história a partir dos registros históricos que a gente tem até aquele momento e depois eles vão aumentando e a gente vai aprendendo, e aí você vai construindo e aí aparece um jogador contando como Mais era. Um detalhe, alguma coisa, e a gente vai acrescentando. Exatamente. É maravilhoso. Exatamente. Que loucura. Essa daqui, aí vamos para as últimas duas camisas da coleção. Tá curtindo, Bola? Muito. Lá. Nossa, Você sabe- Tem o cada DNA vez, aqui. isso assim, ó, não é que é a primeira vez, é que cada vez Não, que é a ele vem, oitava ele vez, conta vai um ficar pouco melhor, mais. cara. Exatamente, é isso. Cada vez que você vem, você conta mais. É enlouquecido. Eu fico Eu não canso de ver. impressionado, nem eu. Lembra do momento, dos dois momentos que o Pelé pediu para ficar sozinho? Esse 10º é um gol. deles. Essa é uma camisa que o Pelé dedicou ao Chico, Que é o massagista do Vasco. que é o massagista do Vasco, um histórico massagista do Vasco. Tem uma discussão nessa camisa, porque uma das versões, a gente nunca conseguiu confirmar, mas uma das versões é que nesse momento que o Pelé fica sozinho, alguém teria entrado no vestiário e roubado a primeira camisa. Tá. E essa camisa teria desaparecido. Essa camisa foi a que o Chico ficou para ele, porque o Chico mandou fazer duas.
Chico não é bobo, né? Chico é bobo. E essa camisa aqui tem uma outra história maravilhosa. Quem teve essa ideia originalmente foi o roupeiro do Bahia. Lembrem, o Pelé ia fazer o 10º gol na Fonte Nova. Então, existe uma camisa, meu sonho de consumo, meu sonho de pesquisa, meu sonho de história, de um dia chegar nessa camisa. Foi feita uma camisa exatamente como essa, atrás com o número 1000, no jogo contra o Bahia. O zagueirão tira a bola, o resto é história. Fonte Nova inteira vaia. Primeira vez que um zagueiro na história do futebol foi vaiado por salvar um gol do time da casa. E o Chico fala, opa, vou fazer isso também. E essa é uma das camisas. Depois de um tempo, o Pelé vai e autografa essa camisa que ficaria com o Chico. E para fechar, podemos fechar? Eu não queria, mas já que... O Miquelete tá Já tá no ponto? Já. Ele ligou aqui pro João. Você causou, né? Essa camisa... Olha lá. Vamos lá. Museu do Futebol tem uma camisa, que é a camisa que o Zagallo na final de 70 contra a Itália, o Zagallo entendendo todo o frenesi, entendendo todo o movimento, entendendo a loucura, né? O cartaz mais legal da história, o cartaz mais incrível que já foi feito na história, é aquele cartaz de Guadalajara, que é não vamos trabalhar hoje porque vamos ver Pelé. Jogar. É sensacional. O Zagallo entendendo tudo aquilo, o Zagallo chegou no Pelé e falou, nunca te pedi nada, mas a camisa do primeiro tempo tem que ser minha. Porque a camisa do jogo tem que ser minha. Ele fala, não, mas a do segundo tempo vai ficar com meu pai, eu vou dar uma pro meu pai. E tem fotos do Zagallo saindo com a camisa embaixo do braço, a camisa do Pelé. A do segundo tempo. A do primeiro tempo. Tá. Essa é a camisa que está no Museu do Futebol. Essa camisa foi comprada por uma pessoa importante aqui no Brasil. Essa camisa ia a leilão. E ele interrompeu o leilão porque ele entendeu que essa camisa precisava ficar no Brasil. Mas essa camisa, quando a gente pensa do ponto de vista, sem dúvida nenhuma, é uma joia, uma preciosidade. Mas eu gosto mais dessa. E por que eu gosto mais dessa? De novo, pelo amor de Deus, camisa da Copa de 70, dispensa comentários. Sim, não. Mas cada peça tem seu valor. Tem duas, talvez tenha 3. Essa camisa só foi feita uma na história. Olha. Da Seleção Paulista. Da Seleção Paulista, no jogo que o Pelé encontrou a rainha no Maracanã. Essa camisa, ela continua suja. Como todas as outras. Hoje. Isso aí não é novidade, né, Bola? Camisa do Pelé, com autógrafos de todo o time que jogou. Em cada listrinha, a gente tem os autógrafos de cada um dos jogadores dessa seleção. A seleção, naturalmente, com o Pelé em campo, venceu. E eu criei uma loucura por esse jogo. Esse jogo eu já li tudo. E atrás de tudo que é possível. Tem uma história que o Pelé depois... Imagina, eu queria ser uma mosquinha. Tem um filho inglês. A Flávia me contou já. É você que está dizendo. A Flávia me contou. A Flávia tem um irmão importado. Cara, o Pelé ficou por horas. Teve um almoço com a rainha. Janta. Imagina a conversa entre a rainha Elizabeth e o Pelé. Eu fiquei maluco por esse jogo. No meu processo de garimpo... Aí vem mais coisa boa aí, Flávio. É isso que eu falo, nossa. Coisas. Então, histórias com muitas é o que você falou, porque a história nunca fecha, né? A história nunca fecha. E uma visita da rainha Elizabeth pedindo para ver o Pelé. Betinha pediu. Quero conhecer o Pelé. Uma revista Manchete da época, autografada pelo seu pai. Olha aí. Com a camisa, acho que aqui é legal voltarmos para a camisa, né? Então, estamos falando dessa camisa. Que foi feita foto. Uma única na história nesse ano de 68 com essa foto. Aí, depois de uma longa busca e negociação, porque é isso, as negociações podem demorar meses, com certeza. E eu consegui com um cara que o pai foi no jogo e guardou o ingresso. Caraca. Que é esse ingresso original da época. 10 de novembro de 68, é 10 isso? de novembro de 68. No Maracanã. E uma coisa que eu adoro e que tem uma curiosidade muito boa foi, assim como nas óperas, assim como nos grandes eventos, nas grandes peças de teatro, eles fizeram um programa da partida. Então, nesse programa da partida, você tinha todos os detalhes. Aí, exatamente. Patrocinado pela Shell. Então, tinha um Deus Salve a Rainha. Deus Salve a Rainha. Aí a gente tinha aqui alguns patrocinadores, carta do governador... Tinha... O Príncipe Felipe que não gostou muito desse jogo aí. O Príncipe Felipe não gostou. Tinha aqui a escalação dos dois times. Então, Gerson de um lado, Pelé do outro. E uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a próxima. O colecionador nunca
Flá, acho que a gente já falou disso. Nunca tá feliz com o que tem. Tá sempre... Com certeza. Em busca de algo que ele não tem. Um dia eu ainda vou achar essas medalhas. Essas medalhinhas. É uma medalha de um lado a rainha e do outro lado o governador do Rio de Janeiro. Por que o nosso querido Hernando, alguma coisa Negrão? Porque Francisco Negrão, o governador Francisco Negrão falou, se a rainha pode ter uma medalha... Eu também quero... Por que eu não vou ter? Então, de um lado temos a rainha, do outro lado temos o governador do Rio de Janeiro. Exato. Imagina Casa da Moeda, talvez? Não, era uma coisa bem... Não era, tá vendo? Era por administração Estados da Guanabara. Tá. Devem ter sido feitas pouquíssimas. Mas é um jogo incrível e da história do Pelé, do tamanho do Pelé. Da história do mundo, né? Da história do mundo. Da Rainha Elizabeth vir ao Brasil e falar, quero conhecer o Pelé. Quero estar com ele, quero entender quem que é esse cara. É isso aí. Vamos resenhar. O seu pai já falava inglês aí, Flávia? Devia arranhar. E ele aprendia rápido, sabia? Ele era super dedicado nisso. Muito, muito, muito. O que ele não era dedicado? É verdade. Sem brincadeira. É verdade. Tinha alguma muito coisa dedicado. que ele não gostava de... São fases, né, Bola? Nesta fase, eu acho que ele era 100% em tudo. Aí, nessa fase, ele não gostava de dormir, né? Nessa fase aí... aproveitar tudo que... Pra que dormir, pô? Com tudo que tinha que acontecer. Não, e tudo, né? Enfim. E tantas coisas, né? O Pelé era Ele era muito completo em tudo. A única coisa que conta o Riva, conta essa história também, que é boa, que ele perdia no tênis pro Riva só. Freguês. Era o único momento que o Riva conseguia ser melhor que o Pelé era no tênis. O Riva ficou constrangido, né? É engraçado. Ele contou essa história no programa? Contou. Eu não sei quem... o Mamá veio aqui e falou que o Riva batia no Pelé no tênis. E aí, quando nós entrevistamos o Riva, a gente brincou com ele, ele ficou constrangido. Não, eu ganhava, mas... Pô, tá com medo de falar? O Pelé era teu freguês no tênis? Era. Riva, que o Maradona disse que foi o maior jogador que ele viu. Também. Riva falou e... Maradona falava abertamente, o maior que eu vi, sou apaixonado. Você imagina o que é pro Rivelino ter jogado lá do Pelé, ter sido um baita de um amigo do Pelé e ser o ídolo do Maradona? Cara, não tem mais nada, né? Riva foi um negócio também, impressionante. fora de série, né? E palmeirense, né? Não, também. Eu não vou falar, ele contou pra nós. O que tá acontecendo, né? As coisas que não precisam dispensar. Tava indo tão bem, Bola, você jura mesmo? Cássio, aqui a gente tem, no momento final, infelizmente está terminando o nosso papo, mas todos os nossos convidados, você que ia na banca do seu Antônio, esperar placar na quinta-feira, vinha com aquelas carinhas, os escudinhos para formar o time de botão. A gente pede para o nosso convidado montar o time ideal da vida dele. Se viu jogar, se não viu, se gosta, enfim. Te conto. Pô, essa é até fácil, tá? Meu time vai ser muito corintiano. Total, vai ter um time. O 10, você pode imaginar quem vai ser. Não, é o único que a gente não abre mão. Eu também não abro mão. Flávia. Não abriria, né, Eu também não abro mão. Meu goleiro é o Cássio, Cafu e Vladimir. No meio, Gamarra e Carlos Alberto Capita. Perfeito. Fechamos a linha de 4 atrás. A defesa tá fechada. Defesa indiscutível, fechada. Vamos com 3 caras no meio. Pelé, Sócrates e Birubiru. Eu sei que o Birubiru vai... fechou o meio campo. Eu sei que o Birubiru vai ter que correr aqui. É igual o Clodoaldo, ele sempre... E aí eu vou fazer uma... E lá na frente eu vou colocar o Neto numa das pontas. Tá bom, aí faltam 2. Eu vou com o Marcelinho na outra ponta e o Ronaldo enfiado. João, você tinha razão, João. É isso. É isso. Neto, Ronaldo, estamos num 4... 3-3. Exatamente, estamos num clássico 4-3-3. Não dá pra não colocar o Marcelinho. Eu sou apaixonado pela história do seu Oswaldo Brandão. Por tudo que o Oswaldo Brandão estava no título de 54, Oswaldo Brandão que foi importante também, no teu Palmeiras. Eu tenho uma paixão por ter vivido o Tite, mas nesse olhar histórico eu vou de ser Oswaldo Brandão como o técnico para comandar esse timaço aqui. Estava em 54, estava em 77. É importante para o futebol brasileiro. E eu tenho que colocar um presidente, posso? Olha, vamos abrir a sessão. Gostei dessa. Vicente Mateus. Vicente Mateus. Seu Vicente Mateus de Brahma pelas Antárticas que eles mandaram, ou pela Antártica pelas Brahma que eles mandaram. Ele previu o Ambev, ele antecipou a Ambev. Esse cara era um gênio. Ele disse que o Sócrates... Não, acho que... Eu não lembro se Sócrates ou Birubiru, mas um dos jogadores que estavam tentando contratar, ele disse que esse jogador era invendável e imprestável. Espetacular. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. A última da minha parte, que depois a Flávia vem com a melhor. Você acha que faltam dirigentes com a paixão
de Vicente Mateus, de Eurico Miranda, aí, sem que os meios justifiquem os fins? Maravilhosa pergunta. Sim, eu acho que a gente vive um momento necessário de profissionalização do futebol, necessário de entender o business que é o futebol, tanto de empregos que pode gerar, o tanto de riqueza que pode gerar. Mas se a gente conseguir plugar a paixão, se a gente conseguir plugar o amor dentro dessa linha profissional e de competência, né? Acho que sim. Seria o melhor dos mundos, né? Eu tô aí. O LinkedIn tá atualizado? Eu vou pôr lá. O LinkedIn tá atualizado? Eu vou pôr lá, vou atualizar. Que sorte de grandes times. No Corinthians não dá porque a paixão vai falar alto. Então, tirando o Corinthians, como seria sortudo se o São Paulo, se o Santos, se o Palmeiras pudessem ter um baita cara como você? Obrigado, tocando Cássio. a comunicação, tocando o negócio, tocando a estratégia. No Coringão não, porque eu tenho medo de você tentar boicotar. Aí é melhor não, então deixa de lado, né? Deixa, a gente respeita, mas cada um ali na sua, tá tudo certo, não tem problema. Todo mundo no seu lugar, né? Flávia, por favor, Flávia. Ai, será? Agora não sei. Tantas coisas legais. Fala bonita, né? Mas é que ele nunca encontrou o seu pai. É verdade, mas ele, bom... Cássio, a gente sempre, né, de última para fechar, a pergunta é... Meu pai está aqui com a gente, eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma, está olhando tudíssimo, muito feliz que a gente está falando dele, mas assim, para que ele ouça, o que você poderia falar, o que você ainda gostaria de dizer, porque você tem uma puta história dele que eu acho que nem ele sabe de tantos detalhes como você tem, mas o que você falaria? Já que você fugiu tanto dele, agora você está com ele aqui, eu tenho certeza absoluta. Maravilhoso, estou emocionado de novo. Querido. Pedro, obrigado pelo convite. Pelé, obrigado por tudo, obrigado por encantar esse menino moleque pelo futebol lá atrás. Fofo. Espetacular. Que bom, né? Tem gente assim. É sempre Obrigado. bom, Tem Flávia. que agradecer pela paixão, assim. São caras como o Pelé que fazem a gente se apaixonar por futebol, e ele me fez. Eu sou parte da minha paixão, Da vida, né? parte da vida. A alma, né? É a alma da gente. Eu Obrigado que por me agradeço, convidarem imagina. Agradeço você trazer tanta história. De novo, eu sempre falo, Essa história aprendendo muito, são maravilhosos. Todos que sentam aí e trazem. Agora sou eu que Eu gosto assim, todo mundo chorando. Bando de chorões aqui, né? isso. Se o Pelé tivesse aqui, ele ia falar, podem parar com ele esse ia estar negócio. chorando aí. também, porque ele era o Porque mais chorão. Ou ele ia estar sacaneando vocês? Não, ele é chorão também. Ele é chorão também? Mas é bom demais. Eu tenho certeza que se o Pelé tivesse aqui hoje, o Pelé continuaria defendendo. O Pelé sempre se preocupou com a história, o Pelé sempre se preocupou em falar sobre o que o pai dele tinha construído, sobre a importância lá em Bauru, sobre... O Pelé falou muito sobre educação, o Pelé falou muito, a gente falou um pouco das pautas modernas que ele trouxe. Se o Pelé tivesse sentado aqui, o Pelé estaria brigando para que o futebol tivesse mais documentação histórica, mais respeito aos seus atores, mais respeito aos seus jogadores, mais respeito a todo mundo que o cerca. O Pelé, sem dúvida nenhuma, continuaria preocupado com o momento que o futebol vive, brigando para que o futebol e que o ambiente do futebol fosse um ambiente mais positivo, mais inclusivo, mais bacana para a sociedade. Era isso que ele fazia a gente rir muito, né? E sorrir e se encantar do lado de fora dos campos. Eu tenho certeza que ele ia estar ainda preocupado com isso também. Com certeza. Cássio, velho, obrigado. Obrigado mesmo, irmão. de coração. Obrigado mesmo. Obrigado. Puta programa, demais, hein? Foi demais. Foi, né? Foi. Então, aqui, ó, seu like. O que mais, Flávia? Verdade, ativa O o sininho sininho. se não ativou e compartilha. Um aviãozinho. Né? Compartilha com todo mundo que você pode imaginar. Para seus amigos, para seus inimigos, né? Para todo mundo, né? Todo mundo. Porque se quiser sacanear o cara, faz esse programa é ruim. Manda pro inimigo, não tem problema, a gente não liga. Mundo, o que importa é o cliquezinho lá, né, Flávia? Exatamente, vocês conhecerem todas essas histórias. É isso. Né? Vai lá. Gente, um beijo. Um beijo. Agora aqui, ó.